A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma escola bíblica online. Que bom que você está aí conosco. Deus tem bênção para a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre generosidade. A generosidade é uma atitude do coração. Mas você sabe o que é ser generoso? A Bíblia nos ensina e hoje nós vamos aprender junto com a história de Barnabé. Mas antes, nós vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus para essa aula. Amém? Senhor Jesus, muito obrigada por mais uma aula online, para mais uma escola bíblica que está acontecendo na igreja, nas classes presenciais e em quem está assistindo na sua casa também. Pedimos que a tua bênção, a tua graça esteja presente, que o Senhor alcance cada vida, cada coração, use cada professor, que o teu Santo Espírito venha nos ensinar. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos, irmãos, no ano do sobrenatural. Nada parou e nada vai parar a igreja do Senhor. A igreja vai avançar e não vai parar de crescer. E para esse avançar sobrenatural, sabe o que é necessário? Do revestimento do Espírito Santo. E eu quero falar que nós fazemos parte dessa grande comissão de levar o Evangelho para todos os lugares, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E para isso, nós precisamos do revestimento do Espírito Santo. Eu trouxe aqui essa mão segurando um coração, escrito aqui generosidade, porque hoje nós vamos ouvir muito essa palavra, generosidade, porque é o título da lição de hoje. Eu também trouxe aqui esse símbolo aqui do Espírito Santo, que é o fogo. O fogo, ele queima, purifica todo o pecado. Esse fogo tem que sempre arder no nosso coração. E para termos esse coração generoso, nós precisamos do Espírito Santo. Porque por nós mesmos, irmãos, nós não conseguimos, porque nós já nascemos em pecado. O homem em si só, ele não consegue. Ele precisa do Espírito Santo para esse avançar, para ter esse coração, então, generoso. Vamos ver pelo dicionário o que significa a palavra generosidade. Generosidade, pelo dicionário, é aquela pessoa que age em favor, sem interesse próprio, em favor dos outros, sem interesse próprio, sem esperar recompensa, sem esperar retribuição, sem esperar reconhecimento. É aquela pessoa que faz além daquilo que ela pode fazer e faz além daquilo que a outra também pode receber. Então é algo generoso. A generosidade, então, é uma atitude do coração transformado pelo Espírito Santo de Deus. Para quê? Para ter uma atitude correta. Que Deus, ele quer que nosso coração seja generoso, mas que tudo que nós fizermos seja com alegria, com um coração correto, uma atitude correta. E a generosidade é diferente do egoísmo. O egoísmo, a pessoa age por interesse próprio. Ela quer um reconhecimento, ela quer uma retribuição. O generoso não, o generoso dá. O egoísta, ele quer só receber. Então, que Deus nos dê, então, esse coração generoso. Irmão, se eu perguntar para você aí que está assistindo, cite o nome de alguém muito famoso, eu tenho certeza que você vai pensar assim e vai vir alguém que você vai citar o nome. Ah, eu acho essa pessoa famosa por isso, você vai dizer o porquê. Mas se eu te perguntar assim, cite o nome de uma pessoa que foi generoso com você. Ah, vai ser diferente, não vai? Eu tenho certeza que você vai falar até detalhes. Aquela pessoa que te estendeu a mão quando ninguém acreditava em você. Aquela pessoa que te deu aquela força, que te levantou.
Olha que lindo, né? Porque a generosidade, ela vem para marcar a nossa vida. E nós estamos aqui para marcar a vida das pessoas com algo bom, algo de Deus. Aproximar as pessoas de Deus. Tem coisas que nós fazemos que só lá na eternidade nós vamos ver a recompensa. Eu imagino assim, a gente está andando ali na eternidade, chegar alguém bater no nosso ombro. Você lembra de mim? Eu fui salvo, eu aceitei Jesus por sua causa, porque você me falou de Jesus. Que lindo, né? Coisas que nós nem imaginamos, que nós estamos aí plantando no decorrer da nossa vida e pessoas estão colhendo frutos da nossa plantação. Glória a Deus. A generosidade é de origem divina, porque quem foi o primeiro a ser generoso? Foi Deus, porque Deus amou o mundo e Ele deu o seu único filho. E Jesus também, Ele deu tudo, deu a sua vida, deu o seu sangue por amor de cada um de nós. Ele nos amou não porque nós somos bonzinhos, viu, irmãos? Ele nos amou, apesar das nossas imperfeições, apesar dos nossos defeitos. Deus nos amou quando éramos inimigos e nos fez amigos. Então Deus nos amou de tal maneira. Então o princípio da generosidade é Deus. Ele foi o maior exemplo para nós. Amém? Que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu até lembrei lá da história do bom samaritano, que ele ajudou aquele homem que estava ali caído, que tinha sido assaltado, sem saber quem era, sem saber se aquele homem poderia ou não dar uma recompensa para ele, e ele fez de tudo e fez o melhor, o bom samaritano ali que ajudou aquele judeu. E na época, samaritano com judeu, eles eram inimigos, e ele ajudou sem saber quem era. Que lindo, né? Que é a generosidade com um coração correto. Mas essa semana eu consultei vários versículos e tem muitos versículos que falam sobre generosidade. Aí eu consultei vários. Em todos eles tem algo em comum. Sabe o que é? É que a generosidade gera resultados. É que a generosidade gera recompensa. E eu vou citar aqui algumas recompensas para você, tá bom? Gera bênção. Deus abençoa quem é generoso. Bênção para a nossa vida. Amor é qualidade de quem ama. Gera felicidade. A Bíblia diz que há mais felicidade, mais alegria em dar do que em receber. Então aí um resultado, felicidade. Prosperidade. A alma generosa prosperará. O que é prosperidade? É ter muito dinheiro? Não, é ter suficiência em todas as áreas da nossa vida. Você é uma pessoa próspera. Você tem paz, você tem a bênção de Deus. Isso, irmãos, não é coisa comum. Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm a bênção de Deus, não têm paz. Então, prosperidade. Segurança. Aí está lá no Salmo 37, 25, que Davi ele fala assim: eu fui jovem, ele já escreveu quando ele já estava ali numa certa idade, né? Ele falou assim: agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Então a segurança que Deus está cuidando do justo. Aí eu me lembrei, quando eu li esse versículo, eu lembrei da minha mãe, né? Há uns bom tempo atrás, eu era solteira ainda, ela tinha aqueles discos de vinil grande e tinha uma música que chamava O Justo, aquelas músicas bem antigas, e eu queria falar para você, citar a letra dessa música, que eu achei bem interessante. Essa música fala assim, olha, não vou cantar, tá bom? Vou só citar. Se você não viu, eu também nunca vi um justo mendigando o pão por aí. Tudo está tão caro, não há mais domínio da situação, só se ouve lamento da situação. Até parece que foi escrito para hoje, né? Essa letra dessa música. Só se ouve lamento da situação, mas mesmo que o justo ganhe um salário mínimo, nem por isso falta de alimentação.
Não estou dizendo que ele é um artista para ganhar tão pouco e ter a solução. Mas eis o segredo, é que ele é dizimista e é por isso que nunca lhe falta o pão. Se você não viu, eu também nunca vi um justo mendigando o pão por aí. Então a segurança que dá aí a alma próspera, a alma que é generosa, prosperará. E gera também bênção e louvor a Deus, que lá em 2 Coríntios 9:11 fala assim que a generosidade supre as necessidades dos santos, mas também traz muita graça. Então é uma graça de Deus para o nosso coração, a generosidade. É Deus quem dá isso para o nosso coração. Amém? Vocês sabiam que a generosidade faz parte integrante dos valores da casa de Deus? A casa de Deus tem 10 valores e a generosidade é um desses valores. Somos generosos com o nosso comportamento, cumprimento, serviço, ações e com o nosso dinheiro. Em tudo que formos fazer aqui na casa de Deus, aí na sua vida você vai ser uma pessoa generosa. Você vai prestar um serviço na igreja, você vai ser generoso. Você não vai fazer apenas aquilo que te pediram, você vai fazer muito mais e melhor. Todo o seu serviço vai ser o melhor. Aí falando de valores da casa de Deus, eu peguei no site da casa de Deus. Eu acho muito interessante, achei muito interessante passar para vocês. Vocês sabiam que a igreja tem missão, visão e valores? O que é a missão? Aquilo que ela vive no presente. O que é a visão? É para o futuro. A pequeno, médio e longo prazo. Aí você vai falar, mas a igreja tem isso? Tem. Até na nossa vida particular eu sei que você faz isso. Você não tem uma visão do seu futuro, aquilo que você almeja para o seu futuro? A igreja tem isso, a visão dela. Eu queria só comentar com vocês qual é a missão da igreja, que está muito ligado a tudo que estamos estudando. Sabe qual é a missão da igreja? Amar a Deus servindo pessoas, fazendo discípulos. Que lindo, né? Mas é uma coisa só, não tem vírgula. Não é 3 coisas. Amar a Deus, servir pessoas, fazer discípulos. Não, é uma coisa só, uma massa só. Amar a Deus servindo pessoas, fazendo discípulos. Não tem como você separar. Não tem como você falar assim, eu vou amar a Deus, mas eu não quero servir pessoas. Não tem como. Eu vou servir pessoas, apenas. Não tem. A partir do momento que eu amo a Deus, eu sirvo pessoas e automaticamente eu vou fazer discípulos. Essa é a missão da igreja, ela tem que ser vivida por todos. A missão, o presente e a visão. Olha só a visão como que é, irmãos. Qual é a visão da igreja? Estamos aí no ano do sobrenatural. Olha, sejamos uma igreja apaixonada por Deus. Júlia, então não é uma igreja apaixonada? Lógico que nós somos, mas nós queremos chegar a 100% apaixonado. 100% apaixonado por Deus, de profunda intimidade com Deus. E olha só, que escuta a voz do Espírito Santo. É o ano do sobrenatural, o ano do Espírito Santo. Essa é a visão da igreja, ouvir a voz do Espírito Santo. Mas então, para que servem os valores? Os valores estão aí, são 10 valores, e um deles é generosidade. Os valores da igreja estão aí para ajudar a cumprir a nossa missão e alcançar a nossa visão. Sem valores, não conseguimos cumprir nossa missão e não vamos chegar a lugar nenhum, não vamos ter visão nenhuma, não vamos chegar na nossa visão. Sem os valores, como é que a igreja quer ser conhecida ali na frente? Como que eu quero ser conhecida? Como que nós queremos ser conhecidas? Ai, que igreja generosa, que igreja amorosa, olha que igreja que ama, são os 10 valores aí da igreja. Então, como que nós vamos ser lembrados aí? Qual é o valor que nós vamos ser lembrados? E hoje, na história de Barnabé, porque nós vamos ver generosidade junto com a história de Barnabé, quais são os valores da vida de Barnabé que ele ficou conhecido. Então, nós vamos conhecer hoje quais são esses valores da vida de Barnabé. Nas empresas tem uma palavra em japonês que se chama Kaizen.
Kaizen significa melhoria contínua. Hoje, melhor que ontem. Amanhã, melhor que hoje. E é isso que nós estamos aqui estudando. Nós estamos estudando para melhorar, para pedir ajuda do Espírito Santo. Ele é o nosso amigo, para ver aquilo que tem que ser melhorado na nossa vida. Eu sei que eu tenho pontos para ser melhorado. Eu sei que tem pontos que o Espírito Santo tem que trabalhar na nossa vida. Então é o momento, ele é o nosso amigo. É ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é o nosso ajudador. O Espírito Santo está sempre conosco. Quando Deus nos salvou, Ele não nos abandonou ali, olha, se vira. Não, Ele fala, eu vou enviar o Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele então é o nosso amigo, o Espírito Santo. Nós somos parceiros da casa de Deus, do reino de Deus. Sabia que você é um parceiro? Isso mesmo. O que é um parceiro? É como se fosse um sócio. O que o sócio ele tem ali com seu parceiro, né? Quando eles são sócios, eles querem o mesmo resultado. Assim também, nós queremos o mesmo resultado que Deus quer. E qual o resultado que Deus quer? Salvação de almas. Esse é o top, né? Esse é o desejo de Deus. E tem que ser também o meu desejo, que nós somos parceiros aí da obra de Deus. E nada, irmãos, passa desapercebido diante de Deus. Mesmo que for um copo de água fria, seja lá o que fizermos, nada passa diante de Deus sem uma recompensa. Tudo que nós fizermos. A generosidade, ela é tão forte, que ela fortalece casamentos, igrejas crescem, pessoas são fortalecidas por causa da generosidade. Amém? Lucas, ele foi muito feliz em escrever um pouquinho sobre Barnabé. Poucas linhas ali escritas sobre a vida dele. Eu vou apresentar para vocês quem foi Barnabé. Você conhece? Aí você pode falar assim, eu conheço. Quem foi Abraão, Isaac e Jacó? Lá em Atos eu sei quem foi apóstolo Paulo, Pedro. Mas quem foi Barnabé, afinal de contas? Porque hoje a lição é a generosidade de Barnabé. Então vamos ver o que ele fez. Sabe quem foi Barnabé? O nome dele era José. Não era Barnabé? Não, era José. Eles deram o nome de Barnabé para ele, porque na época Barnabé significa o encorajador. Irmãos, que coisa linda esse título. Não é um título comum, mas é um título que deram para ele. O Espírito Santo deu para ele. Permitiu que ele tivesse esse título. Pensou você ser conhecido como, olha lá, o encorajador? O que Barnabé fazia? Ele encorajava as pessoas a ficar firme na palavra de Deus. Que título lindo! E o que mais que ele fez? Ele tinha muitas atitudes. Ele não apenas falava, mas ele tinha atitudes. Olha que lindo! Não apenas falar, mas ele teve atitudes. Ele pregou com a sua vida. E ele também era da tribo de Levi. A tribo de Levi era aqueles que serviam na casa de Deus. Olha quantas coisas aí. Quem hoje em dia não precisa de encorajamento? E Barnabé foi o encorajador, ele ficou conhecido. Então, uns dos valores que ele ficou conhecido. Eu anotei aqui todos os valores que nós vamos ver sobre Barnabé. E o encorajador já está aqui. Como nós queremos ser conhecidos? Barnabé ficou conhecido como o encorajador, pelas suas atitudes, pela sua dedicação ao serviço do templo, e ele ficou conhecido também como alguém generoso. Mas o que ele fez para ficar conhecido como generoso? Barnabé, ele tinha uma propriedade. E o que ele fez? Ele pegou essa propriedade e vendeu e depositou aos pés dos apóstolos. Para quê? Para suprir as necessidades daquelas pessoas mais pobres que estavam passando necessidade. Olha que atitude. Então o Espírito Santo o levava a fazer isso.
Vamos ver como que vivia a igreja primitiva. Ele fazia parte ali da igreja primitiva. Como que eram aqueles irmãos da igreja primitiva? É uma igreja digna de ser imitada. Mas será que tinha problemas naquela igreja? Com certeza tinha, porque onde tem pessoas sempre tem problemas. Mas vamos ver como que vivia essa igreja. Lá está em Atos 4, 32 a 37. Eu vou apenas citar alguns pontos importantes, eu não vou ler todo o versículo, tá? Era o coração e a alma da multidão que criam. Então, eles estavam juntos, eles eram um. Que mais que eles faziam? Eles tinham tudo em comum. Eles davam grande testemunho da ressurreição de Jesus. Eles viram Jesus ressuscitar. Eles viram Jesus ir para o céu. Então eles davam testemunho. Olha, Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Então com grande poder ali. Ele enviou o Espírito Santo. Era uma igreja que tinha palavra, evangelizava, comunhão, o partir do pão. Era uma igreja unida. Havia entre eles abundante graça e não havia necessitado, porque um cuidava do outro. Então, que igreja aí? Exemplo. Então, Barnabé, ele foi um exemplo aí, porque ele tinha uma propriedade e vendeu e depositou aos pés dos apóstolos. Paulo, ele foi muito feliz em usar o corpo de Cristo para explicar o que deve existir dentro de uma igreja. Sabe o que deve existir dentro de uma igreja? Comunhão, união, unidade. Se eu pegar meu braço e falar assim, não gosto do meu braço, eu vou cortar meu braço e vou deixar ali. Esse braço vai apodrecer, porque ele não está no corpo, não está recebendo alimento. Então nós temos que estar unidos no corpo de Cristo. Nós somos um organismo vivo desse corpo de Cristo. Paulo, ele foi muito feliz em usar o corpo de Cristo para mostrar o que deve existir dentro da igreja. Deve existir unidade. Se eu falar assim, não quero o meu braço, não gosto do meu braço, se eu cortar o meu braço e deixar ali, ele vai apodrecer, porque ele não está no corpo. Se ficarmos fora do corpo de Cristo, não vamos receber alimento. Nós fazemos parte desse organismo vivo, dentro do corpo de Cristo. E também não pode haver competição. Um membro não é mais importante que o outro. Se um membro deixar de funcionar devidamente, todo o corpo sofre. Então nós fazemos parte do corpo de Cristo. Amém? Barnabé vivia o que pregava o que vivia. Ele era um homem dedicado, comprometido, pregou com a própria vida. Era um homem de posses e generoso. Então para ser generoso tem que ter posses, é isso? Tem muita gente com posses e é generoso, mas tem muita gente com posses e é egoísta. Tem muita gente que não tem nada e é generoso. E tem muita gente que não tem nada e é egoísta. Não importa o que a pessoa tem, mas o que importa é o que ela tem dentro do coração. Isso é o que vale. Agora eu vou contar para vocês a história aqui da Bíblia, que é lá em 2 Coríntios 8, de 1 a 4. Tinha a igreja da Judeia. Essa igreja estava passando muita necessidade. Aí foi pedido ajuda. E a igreja de Macedônia resolveu ajudar. Irmãos, Paulo, ele deixou registrado para não passar desapercebido o que essa igreja fez. E essa eu quero ler para vocês aqui, olha. 2 Coríntios 8, de 1 a 4. Irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento. Paulo queria que nós tivéssemos conhecimento, da graça que Deus concedeu à igreja da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, não era qualquer tribulação, era uma severa tribulação que eles estavam passando, a igreja da Macedônia. A grande alegria, eles tinham alegria, isso? Estavam passando por tribulação, mas eles tinham alegria. E a extrema pobreza.
não era apenas uma pobreza. Aquela igreja da Macedônia era extrema pobreza, era lá no limite, mas transbordava em rica generosidade. Pois Paulo falou assim: eu dou testemunho que eles deram tudo quanto podiam, além do que podiam. Mas se eles foram obrigados a fazer isso, olha que Paulo fala, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente. Aquela igreja insistiu, suplicou o quê? O privilégio de participar da assistência dos santos. Então eles quiseram participar, eles fizeram questão de participar, e eles ali ajudaram, diante do quê? Da mais severa tribulação, da mais extrema pobreza, mas eles tinham rica generosidade, um coração que estava pronto para ajudar. Que lindo esse daí. Naquela época, irmãos, não existia ali um satélite, não existia uma televisão para mostrar para eles: olha, vocês estão vendo aqui a igreja da Judéia, a região da Judéia como está sofrendo. Não existia isso, mas eles confiaram naquilo que o apóstolo Paulo falou, da situação que aquela igreja estava vivendo. E eles mandaram a contribuição sem medo de pensar assim: será que essa contribuição vai chegar até a igreja? Não, eles confiaram na palavra do apóstolo Paulo, eles confiaram que aquela ajuda ia chegar ao destino correto. E hoje, 2024, em maio, nós estamos vendo o que está acontecendo ali no Rio Grande do Sul, essa grande tragédia. E nós vemos que tem vários pontos de arrecadação para enviar lá para o Rio Grande do Sul. Aqui da igreja, quinta-feira, saíram várias carretas levando água. E o irmão ali da portaria estava contando que chega pessoas que nem é da igreja para trazer a contribuição para enviar. E nós sabemos que vários pontos da cidade existem esses pontos aí de arrecadamento, que você pode fazer alguma coisa. A sua generosidade vai ajudar aqueles irmãos que ali estão sofrendo. Estão nesse momento que eles estão precisando de uma ajuda, precisando da assistência nossa. Então é o momento de mostrar a ação do Espírito Santo no nosso coração, em fazer algo. Tem até pontos ali que estão pedindo ajuda para separar ali as arrecadações para enviar, para separar por mantimentos, separar os mantimentos, as roupas, tudo para empacotar. Então nós temos como mostrar a nossa generosidade nesse aspecto. E não esquecer também da assistência dos santos aqui da igreja também. É que esse momento que nós estamos vendo que todos assim estão mobilizados para ajudar Rio Grande do Sul. Isso é uma atitude de generosidade. Amém, glória a Deus. Barnabé, ele ficou conhecido como homem de atitude, ficou conhecido pelas atitudes e não apenas pelas palavras. Ele não apenas falava, mas ele fazia aquilo que ele falava. Homem cheio de fé, viveu experiências com Deus do sobrenatural. Vocês viram quantas coisas na vida de Barnabé, quantos valores na vida dele, que ele foi lembrado ali, esse homem cheio de fé, que ficou registrado ali na palavra de Deus. Cheio do Espírito Santo, Lucas escreve Barnabé como homem bom, cheio do Espírito Santo, e o Deus do sobrenatural encontrou nele liberdade para ser usado. Ele deu essa liberdade para ser usado pelo Espírito Santo. Então, muitas pessoas não dão essa liberdade. Não é eu que mando na minha vida, não, mas encontrou ali liberdade. Ele foi usado como encorajador para muitos permanecerem firmes na fé. Que lindo! Quando encontramos alguém com esse espírito, com esse coração para ajudar, ficar firme na fé, não desistir. Você
Conhece alguém na sua vida assim? Naquele momento que você está precisando de uma palavra, você vai, procura uma pessoa e aquela pessoa tem a palavra certa para você. Sabe por quê? Porque ela deixou o Espírito Santo usar a vida dela para falar com a sua vida. Então, quando nós damos liberdade para o Espírito Santo vai trazer uma palavra na nossa mente, que nós vamos poder então falar para essa pessoa. Por que Barnabé foi conhecido como o encorajador? Sabe por quê? Porque ele acreditou no maior encorajador que já existiu, que é Deus. O Pai, lá em 2 Coríntios 1:3, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Então ele tinha esse Deus na vida dele, e esse Deus que trabalhou na vida dele para que ele pudesse então ter esse coração generoso. E é muito bom quando encontramos pessoas assim na nossa vida. Amém? E ele foi uma figura muito importante lá para a igreja primitiva e para o apóstolo Paulo também, vocês sabiam? Quando o apóstolo Paulo se converteu, o que aconteceu, irmãos? Muitas pessoas rejeitaram, não aceitavam muito a sua conversão, achavam que ele era um espia, porque ele era conhecido como aquele que matava os cristãos, que entrava nas casas, assolava os cristãos. Então as pessoas não aceitavam muito, tinham restrição. Mas Barnabé foi lá, pegou o apóstolo Paulo e garantiu que a conversão dele foi genuína. Então ele tinha o peso da palavra de Barnabé, era muito valorosa. As pessoas ouviam o que ele falava, acreditavam no que ele falava. E ele garantiu a experiência da conversão do apóstolo Paulo. Olha como ele foi importante aí naquela época, para essa igreja primitiva. E eles ouviram respeitosamente enquanto Barnabé contava a história da conversão do apóstolo Paulo para eles. Amém? E Barnabé, ele foi também o primeiro missionário junto com o apóstolo Paulo ali pela igreja de Antioquia. Quanta coisa nós vimos até aqui de valor na vida do apóstolo Paulo. Eu até escrevi aqui tudo que nós falamos até agora, ainda tem mais coisas para vocês, sobre a vida de Barnabé. Como ele ficou conhecido? Olha, o encorajador, que lindo, né? Pelas suas atitudes ele ficou conhecido, não só pelo que falava. Pela dedicação ao serviço do templo, pela sua generosidade, pelo que ele pregava, o que ele vivia. Ele tinha atitudes, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, um homem bom, viveu experiências notáveis com o Espírito Santo, deu liberdade para ser usado pelo Espírito Santo, olha só. E ele foi respeitado por esses valores que ele tinha dentro do seu coração. Então ele era um homem que foi muito respeitado pela igreja, foi o primeiro missionário e ele é uma inspiração para nós, inspiração de amor, de fé, de generosidade. Como queremos ser lembrados pelos valores que nós vamos ser lembrados aí. Eu tenho certeza que Deus, quando a pessoa aceita Jesus, Deus, ele trabalha no coração dessa pessoa para ajudar pessoas. Aproximamos das pessoas para que elas se aproximem de Deus. Amém? Grande inspiração. O Senhor não queria apenas naquela época que os pobres fossem socorridos. Esse não era o maior objetivo, mas ele queria que essa atitude fosse feita de maneira correta. Como? Com alegria. Muitas vezes a pessoa, ela ajuda, mas não com um coração correto. Ajuda com tristeza, com rancor, sem vontade. Não, mas Deus queria ver essa atitude do coração deles, essa generosidade, cheio de amor, com um coração transbordante de amor, porque Deus ama quem dá com alegria.
Amém? Com regozijo, com alegria, ajudar com alegria. Quando nós damos, nós somos parecidos com Jesus. Você sabia então que nós ficamos parecidos com Jesus? João 3,16. Quem aqui não conhece esse versículo? A maioria de vocês conhece. O que está escrito? Em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, foi o primeiro a dar, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não enviou Jesus para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por esse. Esse foi o objetivo. Deus nos amou e Jesus, ele viveu essa generosidade. Jesus, no seu ministério, nós vemos uma vida de generosidade. Quando ele pega 5 pães, 2 peixinhos, 5.000 alimentou. Ele poderia ter despedido aquela multidão e cada um ia se virar ali. Ele falou, não, eu não vou despedir essa multidão com fome. Então ele fez a multiplicação dos pães aí, pensando naquele povo que estava ali, tinha ficado o dia inteiro, tinha que voltar para suas casas. Naquela época, tinham que andar muito a pé, era tudo muito longe. E ele não despediu ali o povo com fome, mas ele fez uma atitude de generosidade. E Jesus deu tudo por nós, deu a sua vida, deu o seu sangue. E qual a recompensa? Tem uma recompensa, é nós aceitarmos aquilo que ele já fez por nós, nós aceitarmos esse ato de generosidade e aceitar Jesus no nosso coração. Esse é a maior recompensa que Deus quer. Você quer saber qual é o tamanho do amor de Deus? Qual é o tamanho da generosidade de Deus? É só olhar para a cruz, é só olhar para Jesus. Ali está a generosidade de Deus. Amém? A generosidade é uma das mais belas formas de adoração. Você quer adorar a Deus? É através da generosidade. Nós podemos impulsionar as pessoas a se relacionar com Deus, ou podemos afastar. A pessoa pode falar assim, não, eu quero buscar a Deus. Pelas atitudes, pelas nossas atitudes. Ou a pessoa fala, não quero saber de Deus, porque eu não estou vendo atitudes nessa pessoa. Olha como a nossa generosidade, os nossos valores, eles falam muito alto na nossa vida. Nós estamos aí para impactar a vida das pessoas. Generosidade não é vender, não é emprestar, mas é dar, sem esperar nenhuma recompensa. Amém? Estamos aí para influenciar pessoas. O que eu estou plantando e o que é que as pessoas estão colhendo daquilo que eu estou plantando na jornada da minha vida. Dia a dia, nós estamos fazendo uma plantação. As atitudes falam muito mais alto que palavras. Falei que hoje vocês ouviram muito, estão ouvindo a palavra generosidade, né? A generosidade é uma manifestação, então, do Espírito Santo no nosso coração. Inicia aqui e vai para a própria eternidade. A generosidade começou na eternidade, quando Deus resolveu fazer a reunião, quando Jesus disse, eu vou entregar a minha vida para salvar o homem. Começou lá na eternidade e vai para a eternidade. Deus escreveu o nosso nome no livro da vida. Imagine, irmãos, quando chegarmos no céu, falar, Deus, muito obrigada por Jesus, muito obrigada pela sua generosidade para com a minha vida, obrigada porque o Senhor estendeu sua mão. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, mas Ele estendeu sua mão para mim e me tirou daquele lamaçal. E hoje eu estou em pé e Ele está aí pronto para estender a mão para nós.
Os efeitos da generosidade estão na nossa vida. A mesa sempre farta, janelas do céu abertas, mas podemos também fechar a janela do céu quando não fazemos a nossa parte. Aquilo que Davi falou, eu fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a mendigar o pão, porque Deus cuida dele e da sua descendência. Se quisermos ver as nossas necessidades supridas, nós temos também que ser esse instrumento de suprimentos da necessidade dos outros. E muitas vezes nós impedimos que Deus nos abençoe por falta de não suprir a casa de Deus. Então aí está também a nossa generosidade, porque tudo que nós contribuímos na casa de Deus, na igreja, na face da terra, é o único objetivo: salvação de almas. Amém? Irmãos, quando chegarmos lá no céu, só isso será céu para mim. Só de ouvir assim o bem-vindo dele e de escutar. Não tem coisa melhor. Só isso vai ser céu para nós. Atos continua sendo escrito pela minha vida, pela sua vida, não terminou. Nós fazemos parte da grande equipe de levar o evangelho. Nós precisamos desse revestimento do Espírito Santo para levar o evangelho a toda criatura. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. A nossa oração hoje, olha, Deus espera que a generosidade nos aproxime das pessoas. Para quê? Para que as pessoas se aproximem de Deus. Então que a nossa oração hoje, para terminar, eu vou terminar falando que a nossa oração deve ser o seguinte: que Deus nos dê um coração generoso e que os valores possa estar aí na nossa vida, que as pessoas vão se lembrar pelos valores na nossa vida, assim como hoje nós lembramos da vida de Barnabé, pelos valores, por tudo aquilo que ele fez, que a nossa vida seja um marco aí na vida das pessoas, para que elas possam então se aproximar de Deus, possamos ser esse canal de bênção para abençoar pessoas, com esse coração generoso. E eu peço que Deus abençoe a sua vida grandemente. Olha só, essa luzinha aqui, ela se apagou, ela não teve muita força para continuar até o fim. Mas a luz do Espírito Santo, irmãos, ela tem que estar sempre brilhando, 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 e nunca venha se apagar na nossa vida. Uma semana abençoada para você. Deus te abençoe. Amém.